Olá, aqui é a Renata da Escola de Desenho Geométrico Artístico. Hoje nós vamos desenhar esse quadrifólio aqui. A gente vai precisar de uma folha de papel A4 comum, lapiseira ou lápis, compasso e régua. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, se você já tem alguma intimidade, né, com desenho geométrico, está acostumado a desenhar, você pode pegar uma lapiseira 0.3, 0.5, mas se você está começando agora, ideal é que você use uma lapiseira com a ponta mais grossa, tipo 0.7, 0.9, que não demandam tanta precisão. E se quiser também pode usar um lápis, mas você tem que ficar apontando com frequência, porque a diferença na espessura do grafite, ela já vai gerando um erro no desenho. Porque o desenho geométrico, como ele é construído sobre si mesmo, você não tira medidas para construir o desenho, né? Você sempre usa as relações e as proporções do próprio desenho. Se a espessura do lápis for mudando ao longo do seu desenho, isso vai gerando irregularidades, que no início nem dá para perceber realmente, mas quanto mais complexo for o desenho, quanto mais você desenvolver ele, mais visível vai ficar aquele erro, tá? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar a nossa linha de base. Vocês peguem a régua de vocês, centralizem assim, mais ou menos no olho mesmo, sem muita preocupação, e tracem a linha de base de vocês. Agora, nós vamos desenhar uma perpendicular ao desenho. Para isso, a gente vai abrir bastante o nosso compasso. Eu botei aqui uma caneta só para sair melhor no vídeo, mas eu normalmente desenho com a ponta de grafite mesmo do compasso. Então vamos lá. O ideal é que vocês abram o compasso de vocês num tamanho maior do que a metade da linha que vocês desenharam, tá? Então, olhando assim, ó, já tá maior, né? Já dá pra ver que tá bem maior, mas deixa eu ver se vai sair do meu papel. Não sai, então tá um bom tamanho. Vocês peguem aqui do lado, também mais ou menos no olho. Coloquem a ponta seca de vocês bem sobre a linha. Façam uma marquinha lá em cima, uma marquinha lá embaixo. Agora, do outro lado, também sem muita preocupação, coloquem a ponta seca do compasso de vocês bem em cima da linha. Olha o que pode acontecer com vocês, o que aconteceu comigo. Aqui, eu botei muito distante aqui da ponta, então a minha linha não está cruzando com a outra, tá vendo? Eu tenho duas opções aqui, aumentar essa linha para cá, ou diminuir, ou colocar essa mais daqui para o meio. Como eu quero que fique bem centralizadinho, eu vou tentar achar aqui onde está a marca do meu compasso. Tá aqui. Porque o compasso ele marca a folha de papel, né? Então, se você tentar achar onde você colocou primeiro o compasso, você consegue, tá? E aí eu vou alongar um pouquinho aqui a minha linha, alongar aqui um pouquinho, e agora acho que vai dar certo. Vou colocar aqui onde eu coloquei anteriormente. Tá aqui uma marquinha. Olha, agora deu. Cortei aqui, cortei aqui. Essas marcas aqui vão te ajudar a desenhar a sua perpendicular. Vamos lá. Posicionem a régua, cruzando as duas marquinhas. E tracem a sua perpendicular. Agora, nós vamos desenhar nosso círculo central. Pega o seu compasso e
coloca nele uma abertura de 4 centímetros. Como eu falei antes para vocês, a gente não precisa tirar medida nenhum para fazer um desenho geométrico preciso. Mas, como a gente tem um espaço limitado de uma folha de papel A4, a gente precisa determinar aqui o tamanho do raio para que o desenho não extrapole a folha. Tá? Deixa eu ver aqui se o meu já está com 4 centímetros. Ver. Já tá? Então, vocês façam também essa abertura aqui de 4 centímetros. Coloquem a ponta seca de vocês, a ponta de apoio, bem no centro aqui, na interseção entre a perpendicular e linha de base. E tracem o círculo de vocês. Deixa eu olhar se está sendo direitinho no vídeo, tá? Agora, vocês vão pegar a ponta de base, vão apoiar aqui, nessa interseção. Vão fazer um tracinho em cima, um tracinho embaixo. A mesma coisa nós vamos fazer aqui do outro lado. Coloca a ponta seca bem aqui na interseção, com bastante cuidado. Aqui e aqui. Agora, a gente vai colocar nossa ponta seca nessa interseção aqui de cima. E vamos cruzar as primeiras marcações que nós fizemos. Mesma coisa aqui na interseção de baixo. Cruza de um lado, cruza de outro. Com isso, nós temos as marcações necessárias para fazer um quadrado perfeito. E é isso mesmo que a gente vai fazer agora. Vamos ligar esses pontos. Então, eu vou ligar aqui, aqui. Se nós tivermos feito perfeitamente, a linha vai tangenciar aqui o círculo, tá? Agora vamos ligar as outras aqui, aqui. E agora o último lado do quadrado. Pronto. Agora, nós vamos pegar novamente aqui nosso compasso. Nós vamos abrir o compasso nesse tamanho aqui, no tamanho do raio do círculo, 4 centímetros, mas não, quando vocês já tiverem feito a primeira marcação de 4 centímetros, e vocês quiserem novamente achar os 4 centímetros depois de ter alterado a abertura do compasso, vocês nunca voltem para a régua para tirar de novo a partir da régua. O que vocês fazem é, o que vocês devem fazer, né? É pegar a medida, essa abertura aqui, medir pelo desenho e usar essa medida aqui, tá? Porque caso vocês tenham errado na hora de tirar a medida da régua, vocês não estragam o desenho de vocês, tá? Importante é respeitar a medida que já existe no desenho. Então, vamos lá. Tirei aqui, olha, o raio, tá perfeitinho. O que a gente vai fazer é um meio círculo aqui, que é aqui, olha, essa primeira pétala, vamos dizer assim. Então, antes de traçar, vocês confiram se está perfeito aqui o traçado de vocês. Vocês vão colocar a ponta seca aqui, vão conferir se está batendo na pontinha do quadrado, no vértice, né? E ver aqui do outro lado, ó, tá batendo bem certinho, então eu posso traçar. Viu? Ficou bem direitinho, bateu aqui nos 2 vértices. A gente vai repetir isso para os outros 3 lados do quadrado, tá bom? Vamos lá. Ponta seca,
vai num vértice, vê se o outro tá direitinho, batendo bem certinho. Então, a gente agora vai e traça. Pronto. Terceiro lado, coloca a ponta de apoio bem aqui no meio do lado do quadrado, né? Confere se tá batendo direitinho nos dois vértices, antes de traçar, tá batendo. Pronto. E agora o último lado, vamos colocar aqui nossa ponta de base, confere, tá perfeito, vamos traçar. Pronto. Tá vendo que a gente já tá conseguindo visualizar aqui a forma, né, do nosso desenho final. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o nosso compasso nesse tamanho aqui, olha, do centro do nosso desenho até essa extremidade aqui, não a extremidade da linha de base, mas onde esse meio círculo corta a linha de base. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui de frente para mim, mas eu já mostro para vocês. Então, nessa abertura aqui, tudo bem? Eu vou conferir antes se tá batendo bem direitinho. Ai, uma formiguinha. Pronto, então, essa medida, confere se está batendo em todas as interseções aqui, as 4 interseções. Se tiver, tracem o círculo. Para construir um quadrado por fora desse círculo, para que ele toque, a abertura do compasso tem que ser exatamente igual a do raio. Então, vocês apoiem sua linha de base, sua ponta de base aqui na interseção entre o círculo e a linha de base. Abram aqui até que a ponta toque o centro do desenho. Depois marca aqui, marca embaixo. E a gente vai repetir a mesma coisa nos outros quadrantes, tá? Então, vamos colocar aqui, linha de base, marca aqui, cruza aqui, próximo, põe a ponta de base, marca, marca, e o último. Marca aqui, marca aqui. Tá bom? Agora a gente pode fazer o nosso quadrado externo aqui. Vamos lá. Da mesma maneira que no quadradinho aqui do centro, quando a gente for traçar os lados desse quadrado maior, se a gente tiver feito direitinho, a linha vai tangenciar o círculo. Então, vamos lá. Vamos dar a volta, construir os demais lados do quadrado. Eu consigo ver aqui que está tangenciando o círculo. Próximo lado. Que eu tô tentando ver aqui de longe, que eu não quero botar a cabeça na frente do vídeo. Mas, bom, acertei. E agora vamos fechar o quadrado. Pronto. Gente, agora o nosso desenho, ele tá praticamente pronto, tá? A única coisa que falta para que esse desenho fique igual a esse é aumentar aqui as linhas
finais do desenho, né? Como é que a gente faz isso? Eu decidi interromper o vídeo e refazer o meu desenho agora com as linhas de construção a lápis bem fininhas, para mostrar para vocês como espessar aqui as linhas do desenho. Porque o desenho que nós fizemos juntos, que eu fiz todo ele a caneta, ficou assim. E conforme eu fui mostrando para vocês a técnica, né, para largar as linhas, ele começou a ficar muito embolado e às vezes fica difícil de entender. Então eu interrompi rapidinho o vídeo, fiz o mesmo desenho, só que com as linhas de construção a lápis, então elas estão bem clarinhas, não sei se vocês conseguem nem ver daí. E eu vou começar agora a mostrar como vocês vão aqui alargar as linhas definitivas do desenho, né, as linhas finais. O que é importante vocês saberem nesse aumento das linhas é que vocês nunca podem aumentar só para um lado, seja só para fora ou só para dentro, que isso estraga o desenho. Isso faz com que ele perca as suas proporções todas, ele fica totalmente irregular, tá? O que vocês têm que fazer é sempre aumentar para o lado de fora o mesmo tamanho que vocês aumentam para o lado de dentro. Normalmente, eu vou mostrar aqui duas técnicas para vocês. Normalmente, eu faço assim na mão. Eu pego uma régua, eu quero que a grossura da linha seja de 1 centímetro, como é o caso dessa aqui. E essa aqui eu fiz exatamente isso. Eu aumentei meio centímetro para fora, meio centímetro para dentro. E eu fiz com a régua mesmo. Botei a régua aqui, assim. Marquei meio centímetro para dentro, meio centímetro para fora. E fui fazendo isso ao redor do desenho, tá? Mas existe uma técnica muito tradicional que as pessoas utilizam, que é a seguinte: é você marcar no seu compasso o tamanho que você quer para um círculo. Então, vamos supor... Ai, dei um jeitinho aqui. Se vocês querem uma linha de 1 centímetro, vocês abram o seu compasso em meio centímetro. Que aí vocês vão colocar o compasso de vocês em cima da linha aqui que vocês desenharam, vão fazer um círculo de raio meio centímetro, né? Então, vai ficar meio centímetro para um lado, meio centímetro para o outro, e isso vai ser a marcação de vocês, a guia de vocês para engrossar as linhas. Qual é o problema dessa técnica? É que é muito difícil fazer um círculo tão pequenininho no compasso, é muito difícil. Eu vou tentar fazer aqui agora, com esse meu compasso aqui grande. O normal é que vocês encontrem... Mentira, não é normal, é bem difícil de achar. Compassos bem pequenininhos como esse aqui, até um pouquinho menores, para fazer esses círculos pequenininhos. Qual é o problema aqui do meu? O problema do meu é que ele, embora seja bem pequenininho, ele não fecha mais que isso. E como eu comprei ele numa caixinha, que era um conjuntinho, esse aqui, ó, tava fechadinho, eu não pude dar uma olhada nele antes de comprar. Como foi muito baratinho, eu comprei assim mesmo, mas... Quando vocês forem comprar os compassos de vocês, se vocês comprarem nessas caixas que vêm fechadas, se eles forem mais caros, normalmente a papelaria não se importa de você abrir para ver se está tudo certinho. E aí você vê esse tipo de coisa. A amplitude das perninhas do compasso, ver se elas estão bem firmes, se elas não estão sambando assim para um lado e para o outro. Porque, dependendo do compasso, ele é bem caro, né? E se tiver com algum desses probleminhas, não te ajuda em nada, tá? Então, vamos lá. Vou tentar aqui botar a minha abertura em meio centímetro, porque eu quero que a minha linha final fique de 1 centímetro, como é o caso desse meu desenho aqui. Tem que subir um pouquinho, tem que subir aqui a minha caneta, porque aí vocês já saibam quando vocês estiverem usando aí. Sempre as duas pontas, elas têm que estar mais ou menos niveladas. Você não pode deixar nem aqui a ponta que escreve muito mais para fora, nem muito mais para dentro. Elas têm que ficar mais ou menos niveladas. Mesmo quando é a ponta de grafite, tá? Depois que vocês apontarem o grafite de vocês, vocês puxem um pouquinho para continuar nivelado. Deixa eu ver se eu já cheguei
É meio centímetro aqui. Cheguei. Gente, olha o tamaninho do círculo que a gente tem que fazer. Tá aqui. E aí, quando vocês chegarem lá na aberturinha de vocês, que vocês quiserem para fazer a linha, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a ponta de apoio nas interseções do desenho. Dessa maneira aqui. Eu vou mostrar a primeira para vocês, e acho que vocês vão entender a lógica, e depois a gente continua fazendo em todo o desenho. Ah, já escapou, tá vendo? Você fica sem apoio quando você faz um círculo tão pequenininho. Eita, ficou. Acabei de lembrar de outra coisa, tive outra ideia. Eu vou trocar a cor da caneta para ficar mais fácil aí de vocês enxergarem. Quando vocês trocarem na casa de vocês aí de cor, de caneta, qualquer coisa, vocês recalculem a abertura com base na primeira que vocês fizeram. Não usem mais a régua. Então, eu usei a régua para chegar nessa abertura aqui de meio centímetro. Não vou usar mais a régua. Eu vou ver aqui. Vou ver aqui na minha primeira... Pronto, fiz aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou aqui para outra interseção. E vou fazer outro círculo. Esse bem pequenininho. Pronto. Se você mantiver a mão bem levinha, é mais fácil de fazer. Ponta seca aqui no vértice desse quadrado. Pronto. Aí, qual é a ideia disso que a gente está fazendo? A gente vai pegar outra caneta aqui, deixa eu pegar. Usar o círculo para ser a baliza do nosso aumento. Então, o aumento para dentro é aqui, onde o círculo cruza o lado do quadrado para dentro e para fora, aqui para fora, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu levantar aqui. Pronto. E nós vamos fazer isso em todos os outros pontos do desenho, tá bom? Vamos lá. Mão bem levinha. Aqui também, nessa interseção. Vértice do quadrado. Eita, escapuliu. Coloca de novo. Pronto. Eu vou interromper aqui e fechando com vocês pra gente acompanhar como vai evoluindo. Então, aumentou para um lado, aumentou para o outro. Vejam que tá subindo pelas linhas finais aqui do desenho por dentro, é assim mesmo, tem que acontecer isso, tá bom? Vamos lá. Pronto. As de fora já estão prontas. Agora, e essas linhas de dentro que são curvas?
Essas aqui não vai ter jeito e vocês vão ter que aumentar e diminuir no compasso direto, tá? O que vocês vão fazer? Por exemplo, a linha agora vai ser desse tamanho aqui, deixa eu marcar. A linha final do desenho de vocês é isso tudo aqui. Então, para fazer, engrossar, né? Alargar essa linha aqui, desse meio círculo, vocês vão colocar o compasso de vocês e a abertura, ela tem que ser igual a esse tamanho aqui. Aqui, onde o centro do círculo, do meio círculo, né? Encontra a nova linha espessa, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, coloca aqui. Pronto. E então, a gente aumentou para dentro o meio círculo. Agora, a gente tem que aumentar para fora também. Então, o que a gente vai fazer? Colocar de novo nossa ponta de apoio no centro do círculo e abrir o compasso até o lado exterior aqui da linha aumentada, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Aqui. E a gente vai repetir isso em toda a volta do desenho. Então, vamos lá. Vou aproveitar que eu tô na abertura do lado externo ao semicírculo e vou completar aqui todo o nosso desenho para não ter que ficar abrindo e fechando toda hora, tá? Eu fiz esse aqui um de cada vez só para vocês verem o processo direitinho, mas agora a gente já pode ir direto. Então, a gente vai colocar nossa ponta de apoio no centro aqui do semicírculo e o compasso já tá lá no lado aumentado do desenho. Vamos lá. Mesma coisa nos outros dois lados. Ponta de apoio no centro do semicírculo. A abertura já está colocada. Pronto. Agora o último. Ponta de apoio no centro do semicírculo. Pronto. Agora a gente tem que crescer para dentro. Como é que a gente vai fazer isso? Do mesmo jeito que a gente fez aqui no primeiro. Vai colocar a ponta de apoio no centro do semicírculo, vai abrir o compasso até a marcaçãozinha aqui que a gente fez, a bolinha aqui de marcação, que é onde termina a linha aqui aumentada para dentro, né? E vamos traçar. A gente vai repetir o mesmo processo nas outras duas pétalas, né, do nosso quadrifólio. Aqui. E por último, ponta de apoio no centro do semicírculo. O compasso já está com a abertura correta. Deixa eu só alongar aqui o primeiro que eu fiz, porque ele tem que entrar aqui um pouquinho. Pronto. Alongar também aqui. Pronto. Agora o que que falta? Falta esse círculo aqui, olha. Vamos lá. O mesmo processo. A gente vai... Reparem que a linha tá passando aqui no meio da nossa bolinha de parâmetro. O que que a gente vai fazer? Colocar o compasso no centro do círculo, a ponta de apoio aqui no centro do círculo, vai abrir o compasso até um dos lados da bolinha e vamos traçar o desenho todo. Então, vamos lá. Ponta de apoio aqui,
Gente, porque normalmente, né, quando a gente está desenhando em casa, a gente vai virando o papel e tal, mas como eu tenho que desenhar aqui na câmera, eu fico toda sem apoio direito. Mas tudo bem. Vamos lá, pronto. Então, colocamos nossa ponta de apoio no centro do círculo, chegamos até a bolinha aqui, que é o nosso parâmetro para o círculo crescer para dentro. E vamos traçar. Pronto. Agora só falta expandir a linha do círculo para fora. Como é que a gente faz seguindo a mesma lógica? Ponta de apoio no centro do círculo, aumenta o tamanho do compasso até a bolinha lá que nos serviu de parâmetro. Pronto. E o desenho está finalizado. Pronto, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender como é que a gente faz não só o desenho, né, mas também a expansão aqui das linhas. Mas se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai esclarecendo, tá bom? Obrigada por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.